A paz, queridos, amém? Você que sentou, fique de pé só mais um pouquinho. Estamos aqui nesse domingo, aliás, nesse mês de maio, é o mês da família. Todas as ministrações estão sendo alusivas à família. E hoje de manhã o pastor me falou aqui na palavra inicial que Josué, ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu creio e eu profetizo na tua vida que neste mês de maio acontecerá este milagre na tua casa. Nesta manhã a pastora Alice vai estar ministrando a palavra. Nós vamos orar por ela nesta hora, mas também nós vamos orar pela tua casa e nós vamos orar pela tua família. Você que também está em casa, receba essa oração e faça essa oração conosco. Amém, queridos? Estenda suas mãos para cá. Você vai estar orando pela pastora Alice e eu vou estar orando pela tua casa e pela tua família. Amém? Obrigado, meu Deus, por essa manhã. Nós te agradecemos por esse momento de paz, de relacionamento contigo. Nesta manhã, meu Pai, nós estamos aqui para aprender da tua palavra, para conectarmos contigo, para que nós possamos, meu Pai, ser realmente integrados, meu Pai, participantes da tua obra. E nesta hora, meu Deus, como autoridade, como ministro da tua palavra, eu oro, meu Pai, eu abençoo meu irmão, a minha irmã, e eu abençoo a casa do teu filho, da tua filha, meu Pai. E eu profetizo que assim como teu filho, a tua filha está aqui, ou está em casa nos acompanhando, eu profetizo que ele e a sua casa servirão ao Senhor, que eles poderão fazer como Josué, que eles poderão fazer como aquele carcereiro, meu Pai, também que declarou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que neste mês de maio, meu Pai, a tua boa mão esteja sobre a nossa família. Que nesse mês de maio, meu Pai, aconteça o milagre da salvação em nossas famílias, meu Pai. Eu oro também pela tua filha, pastora Alice. Eu abençoo nesta hora, meu Pai, que tudo que ela venha falar provenha de ti, meu Pai. Tira tudo que seja dela, meu Pai, que nesta hora o teu Santo Espírito esteja sobre a vida dela e que ela venha trazer, meu Pai, esta palavra rema, esta palavra direto do teu trono. Tira tudo, meu Pai, que possa impedir o teu trabalhar nesta manhã, meu Deus. Coloca os teus anjos aqui neste lugar, cerca este quarteirão, a casa do teu filho e da tua filha também nos acompanha, meu Pai. Que nós possamos estar atentos, ligados, e que nós possamos, meu Pai, em nome de Jesus, colocar a tua palavra no nosso coração e praticá-la hoje e sempre. Amém, queridos? Podem assentar. Pastor Ronaldo, fica aqui rapidinho. Estou muito grata a Deus, graça e paz. Amém, igreja? Deus abençoe a cada um de vocês. Quero agradecer a oportunidade ao pastor Antônio José, à igreja, por estar aqui nessa manhã, falar de família. E eu não poderia começar essa mensagem antes de falar algo. Rapidinho, viu, gente? Eu não vou demorar, não. Todos conhecem, o pastor Ronaldo está sempre aqui ministrando a palavra. E nessa manhã eu quero te agradecer, te honrar. Hoje nós vamos falar sobre honra na família. E eu quero te honrar aqui diante dos meus irmãos, da minha igreja, do meu pastor. E dizer muito obrigada porque você não desistiu do nosso casamento. Muito obrigada pela paciência que você teve, de cuidar de mim. Eu quero te agradecer por todo o amor que você tem demonstrado à nossa família. E principalmente a mim. Viu, irmãos? Porque você já viu aquele ditado que diz que tem gente que é osso para ser amada? Pastor Ronaldo teve muita paciência, porque eu cheguei muito rebelde no casamento. Eu não fui criada num lar cristão evangélico, e eu tinha muitas teorias do mundo, porque a palavra diz que a gente tem que renovar nossa mente e não se influenciar. E eu era muito feminista radical, mas um dia eu tive um encontro com Jesus, fiz uma oração sincera, e eu disse que eu estava pronta para ter uma família. E aí Deus me deu esse tesouro, que é você. Gente, eu não estou querendo jogar confetes, não. Mas a minha vida, na minha adolescência, quando eu estudava, antes de eu começar aqui a mensagem e ler, eu era muito assim...
voltada, influenciada, porque eu aprendia por onde eu andava, nas escolas, faculdades. Eu digo isso porque eu falo sempre para mulheres. E eu dizia assim com a minha boca, que eu queria ter filhos, mas não queria ter família, não queria casar. Agora imagina como, né, uma pessoa vai ser mãe e não quer ter família. Isso é o quê? Uma estratégia, uma seta do inimigo para que a gente viva uma vida de prostituição, de fornicação, porque não existe uma mãe ter filhos e não ser casada. Então, isso é apenas uma coisa que a gente vai se influenciando, né? Hoje a gente vê aí as mulheres, né, meu corpo, minhas regras, né? Tem essas coisas que o mundo vai devagarzinho, ó, influenciando, e a gente vai recebendo aquilo como verdade. Então, eu digo para vocês, jovens que ainda não casaram, adolescentes, né, que fuja dessa orientação do mundo, porque aquele que criou a família, ele sabe exatamente como a família funciona. E existe um manual para isso. Nós temos a palavra de Deus, que dá direitinho, né, como é que funciona. Se nós seguirmos essa palavra, nós vamos caminhar, né, da maneira que Deus, o Criador, desejou e planejou para nós. E quando eu tive esse encontro com Jesus e eu descobri que existia um manual de funcionamento, aí as coisas ficaram muito mais fáceis. E quando você coloca diante de Deus as suas petições, necessidades, aquela oração sincera, Deus, Ele atende. E quando eu orei e pedi ao Senhor que eu estava pronta para ter uma família, que eu não ia desistir, porque eu entendi qual era o projeto. E aí o Deus me deu, pastor Ronaldo, né? Pena para ele, porque eu cheguei, dei um trabalhozinho para ele, e eu quero agradecer a ele, porque nessa palavra nós vamos aprender que o homem, o servo do Senhor, primeiro ele tem que cuidar da casa dele. Ele primeiro tem que ser pastor, líder na sua casa, para depois ser um líder, um pastor na igreja. E eu sei do amor que o pastor Ronaldo tem pelas ovelhas, pela obra de Deus. E eu fui o ponto principal para ele deixar a obra lá no Rio Grande do Sul e voltar para a Bahia. Porque ele entende essa palavra, que ele precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja. E ele fez isso por mim. E nem por isso a obra do Senhor parou na vida dele. E a nossa família continua de pé, continuamos trabalhando para o reino. Por isso eu quero honrar ele nessa manhã. E a glória para Deus, toda a honra para Deus. E eu queria que vocês aplaudissem Jesus, porque Ele cuidou da minha família. E é por isso que eu estou aqui nessa manhã. Amém? Lucas 4 diz que o Espírito do Senhor, Ele nos unge, né, para levar a palavra. Então, eu não tenho muito o que oferecer, mas o que o Senhor fez na minha vida e ministrou na minha vida, eu vou compartilhar com vocês. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Uma espada, né, como espada de dois gumes, ela penetra e divide a alma e a medula, né, o espírito. Então, a palavra de Deus é que vai falar conosco nessa manhã. E eu participei de um curso e um treinamento bíblico ano passado e o ano anterior. Aí eu disse para Deus, meu Deus, tudo que eu recebi lá, eu não posso ficar só para mim. Então, vocês vão perceber que eu vou usar muitos versículos bíblicos, mas vocês não precisam abrir todos os versículos. É porque de mim mesma eu não tenho para falar nada. Mas essa palavra que eu sei que é viva e eficaz, ela vai entrar nos corações e ela vai entrar e se encontrar a terra fértil, ela vai frutificar, eu tenho certeza. Porque onde Deus está, as coisas acontecem. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, né, mas eu tenho uma notícia para te dar. Hoje, a circunstância, a situação pode mudar na sua vida, porque na minha vida foi no estalo. Deus entrou e resolveu todas as questões. Quando eu compreendi que existe um manual e existe uma direção para nós. Amém? Abra a sua Bíblia, eu vou pedir para vocês abrirem 2 textos. Na primeira carta a Timóteo 5, versículo 8. Que vão ser os textos que eu mais vou usar. E abra também em Romanos 12, do versículo 9 a 12. Deixa esses 2 lugares abertos. Primeira carta a Timóteo 5, 8 e Romanos 12, 9.
Amém? Uma família, para ela ser bem-sucedida, para ela funcionar bem, ela precisa de muita dedicação, é resultado de muita renúncia. Né? Quando você vê uma família bem-sucedida, existe um segredo por trás. Então, nós precisamos honrar a nossa família. Vivemos um tempo difícil agora, nunca pensei, né, que a nossa geração ia viver uma pandemia. Aí a gente lê na Bíblia o tempo das pragas, né, e a gente olha assim e fala, meu Deus, é parecido esse negócio. Então, um tempo difícil. E esse tempo faz nos refletir, né? Quantas pessoas hoje perderam seus pais, ou o esposo perdeu, né, a esposa, ou a esposa perdeu o esposo. Quantas pessoas enlutadas nesses últimos dias. E a gente fica imaginando, né, a dor, que não deve ser fácil. E nessa hora eu peço ao Espírito Santo Consolador que console esses corações. Nós não entendemos hoje, mas vamos entender, com certeza, porque o nosso Deus, Ele continua tendo o controle de todas as coisas. Nada foge do controle do Senhor. Então, nós não compreendemos, mas nós, né, sentimos porque somos seres humanos. Então, o que eu quero deixar nessa manhã, né, que você valorize o seu cônjuge, valorize. Enquanto eu preparo crianças, né, de todo o histórico da minha família até aqui. E como é bom eu poder olhar e ver que meu esposo está aqui do meu lado. Como é bom eu saber que eu vou chegar em casa e vou encontrar meus filhos que ficaram. Né? Como é bom. Mas quantos hoje estão, né, em luto e quando olham ao redor da mesa, aquela pessoa amada não está ali. Então, que nessa manhã a gente venha aproveitar e valorizar a família. Porque nós não sabemos, nós não podemos acrescentar nem um minuto da nossa vida. A Bíblia diz que nós não podemos, mas Deus, Ele sabe o dia que nós vamos partir dessa terra. Porque nós não somos eternos. Então, o que importa é a jornada. O que importa é esse tempo aqui que nós estamos vivendo. Então, aproveite cada minuto, cada segundo com as pessoas que você ama. Não deixe para dizer que ama amanhã. Não deixe para fazer algo que está no seu coração depois que ela já não estiver mais aqui. Amém, queridos? Então, valorize esse tempo. Posso ler? Então, vamos lá. Timóteo 5, versículo 8, diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da sua família, né, algumas versões da sua casa, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Em Romanos 12, a partir do versículo 9, do 9 ao 12, diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sedes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Então, como eu disse, uma família bem-sucedida exige dedicação, né? Exige cuidados. Né? Então, assim, como é que eu cuido bem da minha família? Uma família, eu falo principalmente nós, né, a família cristã. Então, nós temos esse manual que pode nos orientar. E eu, nessa manhã, vou compartilhar com vocês algumas verdades que eu aplico na minha vida e que, né, direciona o meu coração. Quando nós queremos que a nossa família seja bem-sucedida, uma família plena, uma família feliz em Cristo, né, claro que existem situações que chegam, existem problemas, famílias têm problemas, mas a Bíblia nos garante que nesse mundo teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo. Então, é uma orientação, é uma chave, é uma direção do manual
de Deus para nós. E um versículo que é importantíssimo para a gente ter, né, aplicar na nossa vida, para a nossa família, está lá em Provérbios 24, no 3, que diz: quem não tem sabedoria, peça a Deus. A palavra de Deus diz que a sabedoria, ela grita nas ruas. Então, se nós não estamos conseguindo do nosso jeito, existe uma direção na palavra que diz: quem não tem sabedoria, peça. E para você ter uma família, né, bem-sucedida, regada de muito amor, e que você consiga honrar essa família, é necessário que você peça sabedoria a Deus. Por quê pedir sabedoria? Porque nós somos diferentes, né? A maneira que nós comunicamos o amor é diferente um dos outros. Existe um livro, não sei se o pessoal de casais já deve ter visto, As 5 Linguagens do Amor. Então, a maneira que eu comunico o amor, talvez não seja a maneira que o meu filho receba o amor, porque a maneira dele comunicar o amor é outra. A mesma coisa com o meu cônjuge, né? A maneira que eu comunico o amor é uma forma, a maneira que ele comunica o amor é outra. Então, assim, aí na hora de receber, dá conflito, porque eu não estou entendendo a linguagem, né, do amor, porque para mim aquilo ali que ele está fazendo não é demonstração de amor. Eu me lembro dos encontros de casais, que o pastor Ronaldo falava assim: e aí chega lá o camarada com aquele carne aqui na Bahia, né, carne do sol ali, 2 pelos, aí chega lá e diz: ai, mulher, fazer uma carninha para a gente. Aí a mulher olha assim: meu Deus, esse homem domingo vem trazer carne, me levar para almoçar, para jantar, trazer um presente. Porque a linguagem dela é receber presentes. A linguagem dele já é, né, servir. Tá? E aí vai, e aí confunde, aí complica. A mesma coisa os filhos. Eu tenho aprendido, gente, eu não sou especialista, mas eu vejo o olharzinho de Luma. Antigamente eu chegava com as coisas prontas. Aí Luma olhava para mim: gostou, Luma? Já é dela, ela não gosta de barriga de fora, ela não gosta de maquiagem, é dela, não viu? Não ensinei isso não, foi o Espírito Santo mesmo. E aí, às vezes, eu falo: menina, você é nova, 15 anos, bota esse... Aí ela olha para mim, eu sei que é para me agradar. Então, eu tenho trabalhado isso em mim, porque eu não posso querer que a maneira que eu tenho de amá-la é fazendo isso, mas ela não recebe aquilo como amor, ela recebe aquilo como uma imposição, né? E, às vezes, para me agradar, ela... Então, a gente precisa pedir sabedoria a Deus, né? O casamento bem-sucedido exige que você peça sabedoria. E eu tenho aprendido, estou aprendendo ainda. Eu estava ali orando, falei: meu Deus, já tem 20 anos de casada e eu ainda tenho muita coisa para melhorar. Tem muita coisa ainda que eu preciso melhorar. Pois então, queridos, é preciso pedir sabedoria. Talvez você diz assim: mas eu tento, eu me esforço. Talvez a linguagem que você está praticando do amor esteja distorcida. Então, conheça mais a sua família, escute mais, fale menos e tenta descobrir, né, a forma de você demonstrar esse amor. Eu até anotei aqui que eu achei interessante nos estudos que eu estava fazendo, que nossa família tem que ser como o Éden, né? Quando Jesus veio, Ele nos resgatou, Ele nos devolveu o Éden, no Éden que teve o projeto original de Deus. Foi no Éden que tudo começou, né? Deus criou o homem, criou a mulher, Deus criou a família, porque a família é a partir do casal. E quando Deus criou o homem e a mulher, Deus criou num ambiente abençoado, um ambiente o Éden significa delícias, né? Um ambiente de paz. Então, a nossa casa precisa ser um pequeno Éden, um lugar de delícias. Olha que maravilha. Olha como nós somos chiques, né? Ser cristão, gente, é maravilhoso demais. Você tem uma orientação, você não precisa buscar orientação com ideologias. Você tem um manual de funcionamento exatamente vindo do fabricante, daquele que te criou, que te fez. Ele sabe exatamente como funciona. E eu pensando nisso, né, de fabricante, eu fico pensando como o mundo tem orientado os modelos de família. Só que o mundo não sabe nada sobre família. Não, a família agora é assim o modelo. Não, família é assim, família é assim. Quem é que entende de família? Quem foi que criou a família? Quem foi que pensou em família? Família é a ideia de Deus. Então, é nele
que nós vamos encontrar exatamente como é que a gente deve atuar. E algumas vezes a gente conversa com algumas amigas, algumas irmãs, e a gente vê muitos dilemas familiares. Eu digo sempre que há um trabalho espiritual do inimigo mesmo contra a família, porque um casal que desestrutura, que entra numa crise, a tendência é destruir toda a família. E quem é que desde o início quis destruir a família? Já entrou logo colocando contenda entre o casal, né? E aí se apresenta diante de Deus e já começa a acusação. Não, a culpa não foi minha, não, a culpa foi dela, foi da mulher. A mulher vai, não, a culpa foi do homem. E assim, né, aconteceu esse pecado que fez o homem se afastar de Deus. Mas glória a Jesus, glória a Deus, que trouxe Jesus para nós, e nós não vivemos mais nessa condição. Nós hoje temos a escolha. Então você pode escolher se você quer que a sua família seja uma família bem-sucedida ou uma família desestruturada, desequilibrada. Ah, mas eu não consigo. O segredo é pedir sabedoria a Deus, que foi Ele que criou. E Ele, através dessa oração, dessa vida devocional com Ele, pedindo instruções, ainda tem uma outra pessoa que ajuda a gente. O Espírito Santo. Porque quando você não consegue falar, não consegue comunicar essa linguagem do amor, o Espírito Santo vai lá, entra no coração e convence. Aí diz assim, como falou com meu marido lá no Rio Grande do Sul. Eu queria vir embora, com saudade de vocês. O Espírito Santo visitou ele no hotel, quando ele estava longe de casa, e disse para ele, cuida da minha filha. E aí, umas 2h da manhã, estou vendo o telefone tocar. Eu falei, meu Deus, foi o que aconteceu? Pastor Ronaldo, ele disse para mim, filha, tive agora uma experiência, o Senhor falou comigo que eu preciso cuidar de você. E chorava. E aí, quando voltamos, ele falou, vamos voltar para a Bahia. E aí, eu falei, se Deus nos ama, por isso que aquele louvor ali, que amor é esse? Graça incalculável, é um amor grande por nós. Nem merecemos, mas Ele nos ama. E eu fico feliz, por isso que eu quis honrar, porque tantas pessoas não dão ouvido ao Espírito Santo. O Espírito Santo fala para você perdoar, para você voltar atrás, mas você, pelo orgulho, pelo eu, você não vai, não volta. E aí vai destruindo a sua família. Porque, gente, os nossos filhos, eles observam, eles olham a postura, o que a gente faz, o que a gente não faz, e com certeza eles vão depois repetir tudo. Porque uma das coisas que eu falhei no início do meu casamento é que eu repeti algumas coisas que eu via em casa do meu pai. Meu pai é uma bênção, um homem íntegro, um homem abençoado, só que ele não conhece a Cristo, né? Ele não tem essa intimidade, aí não tem um manual para direcionar, acaba fazendo besteira, né? E lá, em Timóteo diz que se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua família, negou a fé e é pior do que um incrédulo. Na NVI, ele diz, se não cuidou dos seus parentes, especialmente da sua família, é pior do que um descrente. Então, aqui nesse versículo, a gente percebe que é cuidado material mesmo, que é cuidado com a situação da família, né? Mas a Bíblia vai muito além do cuidado material. E como a gente está aqui, existem muitas pessoas que servem ao Senhor aqui na igreja, é importante a gente ser cristão, né? Não só aqui nas 4 paredes. Eu vou abrir aspas para contar um testemunho, eu acho importante. Então, a gente precisa se preocupar em como nós estamos nos comportando, né? Nos analisarmos todos os dias, não uma coisa forçada, mas que nós sejamos bíblicos, que nós procuremos andar como a Bíblia nos orienta, né? Que nós peçamos a Deus que nosso coração seja totalmente transformado, que o nosso eu seja moldado, que essa carne seja mortificada. E lá em Timóteo 3, não precisa abrir, só porque eu preciso ler, no versículo 1 diz assim, se alguém deseja o episcopato, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso,
mais moderado, não contencioso, não avarento, que, no versículo 5, governe bem a sua casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. E é nesse sentido que nós precisamos ficar atentos. Antes de você, o discurso bonito, de falar para as pessoas de Jesus, você precisa ser testemunha na sua casa, você precisa ser essa pessoa na sua casa. Se você governar bem a sua casa, as outras coisas você vai tirar de letra. E eu tive uma experiência muito, assim, que nos impactou muito. Eu acredito que são testes de Deus que vêm para nós. E eu estava em casa com o pastor Ronaldo, a gente precisou de um eletricista para fazer um serviço. E aí o eletricista chegou, umas 10 horas da manhã. E aí, você sabe como é mulher, né? Vai surgindo uma coisa, vai surgindo outra, e eu comecei a mexer em uma. Não, agora ali, agora lá. Eu sei que ficamos até umas 4 horas da tarde. E esse eletricista, eu via que ele era diferente, né? Tá ali batendo, eu olhava para ele, eu sou muito de conversar, pergunto se quer um cafezinho, se quer uma água, porque nós devemos honrar as pessoas, independente da situação de financeira, posição social, não importa. Aí, durante o dia, e eu sou muito assim com o pastor Ronaldo, mas, gente, eu sou uma mulher submissa, viu? É meu jeito, eu sou muito para frente. Aí eu chego, Ronaldo, pode estar quem for. Aí ele ficou observando a gente. Pastor Ronaldo lavando a louça, botou a mesa, filha, a lâmpada, e eu lá com o homem, pastor Ronaldo botando as coisas, e eu sendo, não, porque isso, porque aquilo, e ele observando. Quando chegou num momento do dia, eram umas 2 horas, a gente chamou para almoçar e conversando, aí ele olhou para a gente e falou assim, vocês são cristãos, né? Aí eu falei, sim. E o senhor? Eu sou pastor. Aí eu falei, bem que eu vi um brilho diferente no senhor, um brilho diferente, bem que eu vi. E o que me deixou feliz foi que no final, a glória é para Deus, porque ele olhou com os olhos espirituais. Se fosse outra pessoa, ia dizer, que mulher quer mandar na casa? Sabe o que ele disse? Ele falou assim, eu quero dizer para vocês que verdadeiramente eu vi a presença de Deus nesse lar. E dizer que eu vou mudar com a minha esposa, porque o que eu vi aqui eu não faço. E vocês são uma bênção. Aí a gente orou, sabe como é crente, né? Aí no final a gente ora, toma um café junto. Eu falei, Ronaldo, já pensou se eu falo um palavrão? Já pensou se fala uma besteira? E assim, o homem, ele é de um grupo de pastores aqui também, conhece todo mundo. Sinceramente, ia ser lindo, né? Falou lá, pregando lá no Face, mas que mentira. Graças a Deus que nós podemos andar de cabeça erguida, sendo esse em casa, como a Bíblia fala, governando bem a sua casa, para depois estar aqui na igreja. E isso me deixou feliz no final, porque quando a gente consegue seguir essa palavra que a gente acha que é impossível, não é? A gente fica feliz, né? A gente, ai meu Deus, eu consegui ser luz, eu consegui ser sal, eu consegui demonstrar a graça de Deus, eu consegui influenciar uma pessoa para Cristo. Isso é maravilhoso, ser testemunha. Então, meus queridos, saibam, sei que vocês sabem, mas vocês estão sendo observados por onde vocês passam. O vizinho está ali do outro lado da rua, mas está olhando a hora que você sai, que você vai para a igreja, o que você diz na sua casa. Me lembro que no início da minha fé, eu antes, quando era adolescente, ia para a escola com uma amiga, e ela me disse que era cristã. Aí eu passava na casa dela todos os dias de manhã. Não, ela não me disse que era cristã. Eu passava na casa todo dia de manhã e era um xingamento. Filho de não sei o quê, eu não sei o quê. Eu falava, meu Deus, eu ficava do portão. E era aquela agonia. Aí ia para a escola todo dia, durante anos. Um dia ela disse assim, vamos na igreja comigo no domingo? Igreja, né? Minha mãe me criou na igreja católica. Minha mãe, não, vai para a igreja de crente não, que crente é tudo atrapalhado. Aí eu falei, oh meu Deus. Aí lá vai, eu falei, não, mãe, eu vou. Aí eu fui com essa amiga na igreja. Menino, eu não consegui botar o pé, eu olhava de cá de fora, eu achava que todo mundo era igual. Eu fiquei da porta, falei, não vou entrar nada, eu não quero ser crente igual esse povo aí. Eu não fui criada falando palavra torpe. O que eu quero chegar à conclusão nessa manhã é que nós precisamos ter um vocabulário celestial, não cabe a nós ficar usando esses termos, assistindo coisas que não agregam,
palavras torpes, xingamentos, não cabe a nós. Porque nós precisamos testemunhar a partir da nossa casa, porque os vizinhos estão ouvindo lá de manhã, você xingando, gritando, e eu me lembro disso, como me marcou, e como impediu que eu fosse para Cristo, porque eu olhava para esse exemplo, eu dizia, Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre, me chamava para a igreja, não, porque eu só vinha aquilo na minha mente, eu não queria ser aquela pessoa, aquele tipo de pessoa. Então, nós precisamos nos preocupar, né? Sabemos, eu vim de um lar que minha mãe me ensinou a não xingar, né, a respeitar, a pedir licença, mas existem lares que as pessoas não valorizam muito esses princípios e talvez chega na igreja, chega a Cristo já com aqueles costumes e quando você vê, você já falou, né, já está acostumado. Mas eu quero dizer que quando Jesus ele entra na nossa vida, que nós damos lugar a esse entendimento, aí as coisas vão sendo transformadas, porque é um processo. Nós vamos para Cristo, o nosso espírito ele é automaticamente transformado, um novo espírito, um novo nascimento. Mas a nossa alma, o nosso eu, precisa ser trabalhado. Por isso da importância de você congregar, de você ouvir essa palavra. A palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir. Nós precisamos ouvir. Na sua casa, coloque louvores. Na sua casa, coloque a Bíblia lá para ficar tocando. Mas deixe a palavra invadir o seu lar. E a sua mente vai sendo transformada. E essas coisas que estão dentro de nós, que às vezes nos corrompem, né, elas vão sendo retiradas, como a água limpa, que você vai jogando num recipiente. Aquela água suja vai saindo e a água limpa vai entrando. E qual é essa água limpa? Essa água é Jesus, é Cristo. É maravilhoso você ir sendo transformado e você conseguir chegar, né, ao ponto da pessoa olhar para você e dizer, verdadeiramente eu vi a presença de Deus na sua vida. Que bom, eu vi que você é diferente. Isso não tem preço, né? E aí, há umas verdades na Bíblia que eu separei, vou ler rapidinho para vocês, já que eu estudei tanto, para a gente ir lembrando, e há muitas verdades na Bíblia que fala de família, né? Fé e família não tem como ser separado. E é isso que eu quero falar com vocês aqui. Lá em 1 Pedro 3,7, diz assim, do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágeis e cordeiras do dom da graça da vida, da forma que não seja interrompida as vossas orações. Ouviu, maridos? Não adianta você estar em casa, dá 2 berros na mulher, grita, fala palavras que machucam, depois vem para a igreja chorar no altar, se derramando, e ajoelha e a ora. Suas orações são interrompidas. Não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é a Bíblia, né? Bem clara e transparente. Aqui não precisa nem exegese, nem... Está bem claro, ó. Tratem as suas mulheres com honra, para que as suas orações não sejam interrompidas. Né? Quando tiver aquele dia assim que não está dando para resolver, fala, pede um tempo, filho, depois a gente conversa. Eu vou orar, vai para o seu secreto. Né? Nós somos humanos. Mas não permita a gritaria entrar na sua casa, o xingamento, a desonra, maltratar o outro. Né? Siga essa palavra, lembre-se sempre, as minhas orações não serão ouvidas se eu tratar mal a minha esposa. Aí aqui tem alguns mandamentos familiares, eu botei mandamentos familiares, viu, o nome. Para marido, uma verdade, eu falei o quê? Que a Bíblia é um manual para que nossa família ela funcione bem, ela seja bem-sucedida. Já falei que exige dedicação, exige cuidado, você precisa abrir mão de algumas coisas, você precisa se esforçar para que você tenha essa família, né, bem-sucedida. E aí tem lá uma direção para os maridos, está em Efésios 5. Maridos, cada um de vós, amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a igreja, e sacrificou-se por ela. Ó que delícia, Ronaldo se sacrificou por mim. Deixou lá a igreja. Você não já viram quando ele está aqui ministrando o olho de água quando fala em São Lourenço? O povo de São Lourenço estiver ouvindo a gente aí, ora pelo pastor Ronaldo. O pastor Ronaldo amava estar ali, mas ele sacrificou-se por mim,
porque a Bíblia diz que ele tem que sacrificar por mim como Cristo sacrificou. Em Efésios 5 também tem uma direção para a esposa, 22, diz assim: esposas, sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher. Quando a gente fala submissão, as mulheres piram. Ah, submissão, gente, deixa eu explicar o que é submissão. Submissão à missão, que você está ao lado. Deus, ele dá ao homem a missão e nos dá a submissão de ser auxiliadora, idônea. Sabe o que é isso? A missão da mulher é uma pessoa de confiança que está do seu lado. É aquela pessoa que você pode contar, que ela quer sempre o seu bem, ela não vai te dizer algo que vai lhe levar para o caminho errado. Então, a submissão não é algo menor, é um privilégio. E eu, ao lado do meu esposo, ele foi me incentivando a fazer teologia, me incentivando a fazer seminário, percebeu em mim o dom para falar, e me incentivando, e nós estamos na missão juntos. Ele trabalha para Deus de um lado, eu trabalho do outro, na vida secular também, e somos uma dupla, somos sócios, estamos juntos, não existe menor e maior. Então, homens, quando a sua mulher te der um conselho, der uma opinião, não acha que ela está querendo mandar em você. É porque ela te ama tanto, te ama tanto, te ama tanto, que ela não quer que você faça besteira, que você sofra. E aí a mulher, às vezes, pode ser que ela não esteja comunicando a linguagem do amor, da forma que você comunica, mas é uma maneira de alertar. E se a Bíblia diz que a mulher é auxiliadora, então confia na direção do pai, porque quem vai resolver é Deus. E se a Bíblia diz que é para a gente submeter, que o marido é o cabeça, deixa ele. É Deus que vai resolver também. Se tiver, der alguma coisa errada, quem é Deus que está na frente. Você está cumprindo o que o manual está dizendo. Então, cumpra o manual. É o segredo. Não é fácil, porque às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Filhos, também existe uma direção para os filhos. Obedecer aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Quer que vá tudo bem na sua vida, em todas as áreas? Quer viver muito? Honra teu pai e a tua mãe. Agora, honra pai e mãe, não é você pegar, deixar sua esposa todo dia na casa da mãe, não. Porque também tem que cortar o cordão umbilical. Corta o cordão umbilical, homens, mulheres, corta o cordão umbilical. Porque a Bíblia também diz, o homem deixará pai e mãe e unir-se a sua esposa, se tornando uma só carne. Unir é grudar, é colar, é se tornar um. Se separar, quebra, estraga. Então, o casal precisa conhecer esses princípios e praticar para que tenha essa família regada a amor e honra, com sabedoria e entendimento a gente consegue. Pais, também tem direção para os pais. Não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução do conselho do Senhor. Está lá em Efésios. Gente, será que tem pai que irrita filho? Tem. Fica pirraçando, provocando. Então, a Bíblia fala sobre isso. Eu vou abrir uma aspasinhas aqui, confessar um pecado, mas que é muito sério, e eu me arrependo muito, porque eu nunca vi pastor Ronaldo olhar para mim com um olhar de rejeição tão grande como naquele dia. Aquilo me tocou demais e fez eu acordar. Eu sempre fui muito super nani, aquela mãe muito rigorosa, mas amorosa. E eu trago muitas coisas da minha mãe também. Minha mãe era brabinha, minha mãe é meia índia. Naquela época, bainha de facão no lombo, e eu sempre fui boa filha. E tive Breno e Luma, que são o meu tesouro. Eu sempre, para mim, o melhor presente que Deus podia me dar. Primeiro, 3 melhores coisas da minha vida. Minha salvação. Segunda melhor coisa da minha vida, o meu esposo. E a terceira melhor coisa da minha vida, os meus filhos, a minha família. Quem me conhece sabe. A minha mãe diz assim, não existe mãe igual a você. Isso daí você é demais. Tenho prazer, alegria em servir meus filhos, em levar um café se for preciso. Quando está estudando, levar uma aguinha. E Ronaldo pega no meu pé. Você está se sobrecarregando, você está cansada. Mas eu amo fazer isso. É algo que me dá prazer. E eu me lembro que quando os meninos eram pequenos,
meu horário aí, viu? Qualquer coisa, vocês me dão um toque, viu, pastor Naldo? Porque eu não tenho costume, né, pastor? Me lembro, isso é importante, gente. Eu me lembro que meus filhos eram pequenos, 4 anos, 6 anos. E eu, né, naquele controle, trabalhava fora, mas eu queria controlar tudo. E Breno me chega um dia em casa com os dentes quebrados, os 2 dentes. E eu não vi, com a boquinha fechada e tal. Aí eu vou dar banho na criança, quando o menino ri. Menina, quando eu vi aquilo, me subiu uma ira, um negócio. Para você ver, que tem esses casos aí de mães que agridem os filhos, que vê que já... Gente, nós não sabemos o que tem dentro de nós, não. Se a gente não matar essa carne e não trabalhar isso em nós agredimos, ferimos, machucamos, jogamos um copo, quando você vê, já quebrou a cabeça do seu esposo. Nós temos que ter cuidado com isso, porque nós achamos que conhecemos a nós mesmos, mas não, viu? Aí, quando eu olho para o menino com aqueles dentes quebrados, eu peguei, botei dentro do quarto, falei, que foi isso aqui? Aí ele disse, não, minha mãe, eu caí na escola. Eu falei, e a professora não viu isso? A escola não viu, não me ligou. Eu fiquei muito indignada com a escola. Mas quando foi que eu descontei? Nele, porque eu queria que ele falasse com a professora. Veio muita coisa na cabeça na hora. Aí eu peguei esse menino, tranquei no quarto, Tome, você tinha que falar com a professora, você tinha que falar, você vai perdendo o controle, falar com a diretora. Esse menino ficou com as marcas roxas, daqueles alto relevo, depois que eu olhei. Na hora eu não fiquei não, mas aí Ronaldo chegou, mas Ronaldo me olhou. O que você fez com meu filho? E aquele olhar de rejeição me deu uma dor no coração, porque eu vi que eu fiz uma besteira. E eu pedi perdão a Breno, falei, Breno, me perdoe, mãe, nunca mais eu toquei a mão nele. E me lembro uma experiência que o Espírito Santo falou assim para mim, porque os nossos filhos não são nossos, são de Deus. Deus nos dá o privilégio de criá-los no caminho que deve andar, de orientar esses filhos, de amar, é uma missão. E eu não tinha o direito de fazer aquilo. Eu posso, assim, educar, não é pecado nenhum você chamar atenção, dar um tapinha, não. Mas eu exagerei, né? E aí, eu me lembro que o Espírito Santo falou para mim, o Espírito Santo chama eles de meus, tu lembra o nome? Meus tesouros. O Espírito Santo chama Breno e Luma de meus tesouros. Se você tocar em meus tesouros, eu vou recolher. Gente, você sabe o que é você ouvir isso, ministrar no seu coração? Eu falei, se levar meus filhos embora de mim, Deus ia recolher, porque ele falou, sempre o Espírito Santo falou que eram os meus tesouros. E eles são os tesouros, eu olho para eles e eu digo assim, Luma, ela ministra a minha vida. Quantas vezes eu estava em crise lá, quando eu estava pastoreando, porque o pastor é solitário, às vezes o Ronaldo estava fazendo alguma coisa, e eu dizia, Luma, eu amo tanto, eu cuido das mulheres, eu fiz isso, e eu estou cansada. E ela chegava para mim, minha mãe, a igreja é como hospital, existe a equipe médica, existem enfermeiros, e existem aqueles doentes, os que estão em isolamento, olha que instrução a menina me deu. Os que estão somente com a febrezinha, mas os que estão na UTI. Você não pode, você tem uma missão, você é como se dissesse, eu e Ronaldo eram os médicos, como o pastor aqui, que está na direção, né? E as equipes, os ministérios são os enfermeiros. Vocês são enfermeiros e médicos aqui. E ela me deu essa instrução e aquilo me consolou. E eu disse, menina, por que você falou isso? Quem foi que te falou isso, essas coisas? Ela falou, minha mãe, não sei. Então, assim, eles são realmente tesouros. Breno fala para mim, assim, Luma, eu falo, e aí, na escola? Minha mãe, eu vou namorar com uma pessoa e essa pessoa vai ser meu esposo. Eu não tenho pressa. Breno fala, minha mãe, Deus já até me mostrou, ele nem gosta que eu fale isso, se ele vê, viu? Minha mãe, Deus já até me mostrou em sonho quem vai ser a minha esposa. Eu falo, menino, pelo amor de Deus, mas vocês estão ficando... Agora já foi. E eles falam para mim, eles têm isso, então são tesouros. E eu não estava cuidando bem dos meus tesouros. Então, cuidado, como você cuida dos seus filhos, as palavras. Jesus, quando foi batizado, Deus falou o que para ele? Eis o meu filho amado em quem me compraz, não é assim? Eis o meu filho amado. Se Jesus, que tinha 30 anos, precisou ouvir uma declaração dessa, quanto mais os nossos filhos, quanto mais os nossos queridos, nossa família. Gente, todo mundo precisa de amor. Precisa, sim, declarar esse amor. A gente precisa honrar, né, aos nossos familiares com carinho. Falei de pais, né? Já falei que se honrar pai e mãe,
você vive muito e tem todas as áreas da sua vida. O projeto de Deus será sempre a família, é projeto desde o início. Deus ama a sua família, ainda que não esteja, talvez completa, mas o Senhor, Ele trabalha, como foi declarado hoje, você e a sua casa servirão ao Senhor, tome posse dessa palavra. E lá em Salmo 128, sempre, lembre dessa palavra, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Quando eu estou almoçando com meus filhos na mesa, Ronaldo, eu sempre me lembro desse versículo. Pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. E qual é o segredo para você ser bem-aventurado? Temer ao Senhor e andar nos caminhos, nos seus estatutos. E aí você vai desfrutar dessa família bem-sucedida, porque a tua mulher será como videira frutífera, os teus filhos como planta de oliveira ao redor da tua mesa. Qual é o segredo? Você temer ao Senhor. E o que é ser bem-aventurado? Bem-aventurado significa bem-sucedido, Então, bem-sucedida. Então, bem-aventurado é uma promessa para quem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos e anda nas suas palavras. Você tem andado nos caminhos do Senhor? Amém? Tem seguido esses princípios, essas palavras? Então, você é bem-aventurado. Quando você sair de casa dirigir, você fala, eu sou bem-aventurado. Eu vou dirigindo, que eu sou corretora também, aí eu vou. Sou bem-aventurada, bem-sucedida. Onde eu vou? Eu sou bem-aventurada, bem-sucedida. Declare, queridos. Declare essa palavra, não deixe que as circunstâncias, abatam, te desanimem. Como eu estou falando de amor e honra, família regada com amor e honra, lá em Romanos, que vocês já leram, vou ler de novo, se você tiver marcado aí, está escrito assim, o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Ou seja, amor sincero, gente. Não deixa para... Tem gente que chega na frente das pessoas, aí chama o marido de bem. Oi, bem, a mulher de amor, em casa, Aí fica na frente do pastor, naquela coisa. Só que o Espírito Santo, ele denuncia quando é fingimento. A gente percebe. Então, o amor, a Bíblia está dizendo, o nosso manual de funcionamento, que não seja fingido. Um amor de Deus, amor ágape. O que é o amor de Deus? Amor incondicional, um amor paciente, bondoso, que não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso. E esse amor foi derramado em nossos corações, a Bíblia diz, que o amor de Deus foi derramado. Então, às vezes você fala, eu não consigo. Consegue sim, porque o amor de Deus foi derramado e nós precisamos transbordar esse amor. Que amor é esse? Um amor que é paciente, paciência, espera. Para você ter uma família regada com honra, com amor, você precisa ser paciente, falar, ouvir mais, relevar. É melhor ter razão ou ser feliz? Seja feliz, seja bíblico, paciente, não é orgulhoso, não vou falar. Não. Aí não fala, o outro não fala, entufa. E a Bíblia fala que não deve se pôr o sol, não pode, gente. A gente se chateou, vai orar, vai lá no secreto, tira um tempinho de oração, ouve um louvor. O crente não pode estar dentro de casa gritando, xingando, brigando, não. Na sua casa, lembre-se, tem que ser um pequeno Éden, lugar de delícias, lugar de paz. Então, no horário, você me dá. O versículo 10 diz, tratamos cordialmente, cordialmente. Tem gente que pega, alguém liga, vou dar um exemplo, telefone, aí toca o telefone. Oi, minha querida, meu amor, tudo bem? Aí o esposo chama lá, estou dando exemplo da mulher, porque eu sou mulher, viu, gente? Mas pode ser o contrário. Aí o esposo, fulano, o que é? Grosso, mas, oi, voltando ao assunto. Nós precisamos ser cordial com os da nossa casa. Faz a mesa, tira uma refeição do dia. Se não der para fazer às 3, faz à noite, senta à mesa, olha no olho, honra, põe a mesa bonita, põe numa tigela. Eu lá em casa
eu sempre ainda posto. Para que, minha mãe, você posta tudo? Para mostrar que nós somos uma família feliz, porque o povo pensa que crente é tudo sem graça, não faz nada, não acha que a nossa alegria está em beber, em farra e nessas coisas, não. E aí eu sempre ponho a mesa, ponho os suplazinhos que minha amiga confecciona aqui da igreja, nos aniversários. Teve uma época que não tinha dinheiro nenhum, eu fui lá, comprei um bolo daquelas casas do bolo fofinho, peguei um leite condensado, fiz um chocolate, joguei em cima, confete, lindo, no meio da mesa, arranquei uma florzinha do meu jarro, e fiz o almoço, e foi lindo, e é uma maneira de nós honrarmos, uma maneira de nós demonstrarmos o amor, considerarmos o outro, dar importância. Honrar é considerar, é valorizar, né? Então, a gente precisa fazer isso dentro da nossa casa, com nossos filhos. Você que tem filhos de sexo diferente, homem, saia uma hora com seu filho, só você e ele, um momento você e ele, tomar um açaí, a mãe sai com a filha, o pai também. Eu lembro que o pastor Ronaldo sai com o Breno, né? E quando vai sair com o Luma, ele falou assim, Alice, eu vou viajar com o Breno. Aí leva a Breno na viagem, só os dois. Aí eu falei, Luma, ele falou, mas combina o pai viajar? Eu falei, ele diz, o povo vai falar o quê na rua? Luma, pedofilia, não sei o que. Eu falei, não, meu filho, não leva certidão. Leva certidão e prova. Aí assim, né, a mãe também, eu saio com o Breno, aí pego, abraço meu filho, só eu e ele, para conversar. Tiro também para sair só com o Luma. Então é preciso, porque os filhos são diferentes. A maneira que um pensa, que o outro pensa, que vê a vida, é totalmente diferente. Então, a gente precisa ter esse contato, porque lá na frente eles vão ter memórias. Dizer, naquele dia que eu viajei com meu pai, aquele dia que eu fui com minha mãe. Então, é necessário. Isso é dedicação. É tirar um tempo. É você honrar. É você abrir mão para que sua família seja bem sucedida, né? Que seja bem, vá bem, seja feliz. Existe passos, tem que ter essa preocupação e esse cuidado. No versículo 11, né, que é importante também, de Romanos, diz assim, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito. Vagaroso nesse sentido aqui é não ser lento, desligada, ficar atento aos sinais, né, dos seus filhos, seu marido. Eu consigo, no olhar deles, perceber que tem algo errado. Então, a gente precisa ficar atento e ser fervoroso, porque tem coisas que vai fugir do seu controle, você não vai poder resolver. Né? Um bullying na escola, alguém feriu seu filho, sua filha, seu marido está passando um problema na empresa, a sua esposa, não sei qual é a situação. E o que é que a gente vai fazer? Porque, às vezes, a situação complica e todo mundo sente no lar. É ser fervoroso na oração. Uma vida de oração, declarar a palavra. Você vai sair dessa, não se preocupe não. No mundo você tem aflição, mas você vai vencer. Não, minha filha. Às vezes eles contam as coisas da escola, a prova mudou de horário. Eu falo, não, mas você vai tirar isso de letra. Né? Porque Deus é com você. Você estudou, se preparou, o Espírito Santo vai fazer você lembrar. Fique tranquilo, fique tranquila. Então, a gente precisa ser fervoroso, né? Não ser lento. Declare a palavra sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre o seu lar. Ainda que tenha lá só um ovo, você declara, está vindo aí o filé mignon. Eu declaro que Deus está enviando aí o sustento, porque a palavra de Deus nos garante. Eu agradeço, Senhor, por isso aqui que está na mesa. Não fica murmurando, não, querido. Seja grato. Essa manhã, Deus ele está nos trazendo ensinamentos para que a gente venha ter descanso. Esse versículo também de Romanos, no versículo 9, fala, apegai-vos, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Então, assim, odeie o mal. Sai fora do mal, pegue-se ao bem. Coisa má, coisa ruim, coisa que não te leva, não edifica. Sai fora na sua casa, não permita, né, detestai o mal, detestai coisas torpes, xingamentos, não aceite na sua casa, né, toda gritaria, a Bíblia fala, fora toda gritaria, né, gritaria, xingamento, amargura, ira. Nós precisamos ser compassivos, amorosos, né, praticar esse amor de Deus que foi derramado
em nós se derramou no seu coração, tem muito amor aí dentro. Então, bota esse amor para fora. Usa esse amor. Não deixa esse amor aí, não. Senhor, Espírito Santo, derrama esse amor aqui que eu não estou conseguindo sozinho. A minha mente está bloqueando. Renova a minha mente. A palavra de Deus diz que nós devemos renovar a nossa mente. Como é que renova? Vai lá para a Bíblia, ó. Recebe, né? E eu pesquisei também sobre os amores da Bíblia. Né? Fala do amor eros, fala do amor storge, que é o amor entre irmãos, é um amor, né, que a gente já viu que tem família, né? Família, geralmente, um que um gosta, todos gostam. Eles brigam, mas se um mexer, não tem isso na família? Ó, meu irmão, se eu posso brigar com ele, falar, mas se alguém falar, isso é o amor storge, é algo que é de Deus, na família. O amor eros, que é o amor entre casais, né, o amor, a paixão, não precisa, homens, mulheres, precisa tirar um tempo só o casal. Eu sei que às vezes filho pequeno. O meu exemplo da minha família, né, eu agradeço a Deus porque eu tenho me esforçado para ter uma família regada com amor e honra, uma família onde o amor e a honra está presente. E eu tenho me esforçado e a gente, né, pega esses princípios e pratica. E lá na minha casa, né, na questão do amor do casal, nós tiramos assim, nós viajamos um final de semana só nós dois, nas férias, um tempo, aí depois viajamos em família. Às vezes a gente dá uma fugidinha. Esses dias eu fui no Jorro, o pastor Ronaldo foi no Jorro, aí falou, vou te levar no Jorro. Fui lá no Jorro, conheci perto da cidade do pastor Antônio José. E aí a gente, quando tem oportunidade, a gente sai só os dois, uma viagem. Quando, né, programa uma viagem para a família. Aí você pode dizer, pastor, isso aí não tem dinheiro para estar viajando, para estar saindo. Não, mas a gente pode ser criativo, né? Ter uma mente criativa, ir passar um dia em algum lugar aqui perto, sair o casal, dormir uma noite só num hotel em Salvador, vai ver o mar e volta. Não sei, a gente quando quer faz, né? E precisa a gente querer, que aí Deus vai e nos dá a estratégia, consegue uma casa aí. Um irmão chega assim e fala, oi, estou com uma casa livre, não quer ir lá? E aí te dá a chave. Deus, Ele trabalha. Basta nós seguirmos essa palavra, querermos que Ele trabalha. Então, o casal é importante tirar esse tempo só, os dois, e tirar o tempo com a família, né? Tirar férias com a família, só a família. O amor de irmãos, Filadélfia, que é um amor entre irmãos, também é um amor que está na Bíblia. Deixa eu ver se tem algum versículo aqui para vocês. Algum respaldo aqui. Lá em Provérbios 17 diz que em todo tempo amo um amigo. E fala muito sobre amigo. Eu digo também para os solteiros, que a Bíblia fala que os solteiros o Senhor coloca em família, né? E ser solteiro, você pode escolher, não é pecado nenhum a pessoa ser solteira. Ela pode sim, mas se vê que não consegue, é melhor que case. Mas o solteiro tem espaço demais para fazer muita coisa para o Senhor, né? Crie relacionamentos. Eu desafio aqui o Ministério de Solteiros, não sei se está funcionando, pastor, mas é necessário que exista esse ministério para que estejam, né? Porque o casal sai junto, a família sai com os filhos, e o solteiro, né? O solteiro cristão. Então, eu desafio o Ministério de Solteiros a estarem juntos, né? A gente precisa criar pontes, não muros, e que a igreja de Cristo esteja toda inserida, toda em amor, honrando um ao outro, considerando um ao outro. Nesses grupos, nesse relacionamento, é uma maneira de construirmos relacionamento nesses grupos, célula, grupo de vida. Então, é uma estratégia, creio, do Espírito Santo para que a igreja esteja viva, funcionando. Então, é importante que nós estejamos envolvidos. E eu quero concluir, não sei se está no horário, eu queria que vocês cantassem aquela música do amor, viu? E eu queria, assim, lembrar para os queridos, né? Qual o maior evento que vai acontecer de Deus na terra? Qual o maior evento? Eu digo um casamento, que é quando Cristo vem buscar a sua noiva, né? O casamento do Senhor. E aí o amor de Deus, que excede todo entendimento. Que amor é esse? Quero dizer que Deus, Ele nos ama, Ele te ama, né? E Ele derramou esse amor no nosso coração. E você precisa transbordar esse amor dentro do seu lar, com amor,
família regada com amor e honra. Amor e honra na sua família. Então, honre os seus filhos, honre o seu cônjuge, honre a sua família, buscando sabedoria. Quem dá sabedoria é Deus. Buscando esse manual que nos dá todas as instruções, que nos direciona. E aí você com dedicação, você tirando esse tempo, você se envolvendo com a palavra, uma vida de oração, você consegue ser esse homem, essa mulher abençoada, que consegue influenciar seus filhos, com o ouvido sensível para ouvir a correção do Espírito Santo, quando falou comigo, não toque nos meus tesouros. Nós precisamos estar atentos à voz do Espírito, porque nós erramos, somos falhos, somos humanos, e precisamos estar pensando nas coisas do alto. Eu quero orar para agradecer ao Senhor, e depois nós vamos louvar e passar para o pastor. Pai, eu quero te louvar, te agradecer por esse dia. Obrigado pela oportunidade de compartilhar a tua palavra. Senhor, de compartilhar um pouco dos princípios que o Senhor tem ministrado à nossa família, aos nossos corações. E nesta manhã, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, a tua presença nos lares, Pai. Deus, aquilo que está contrário, Senhor, aquilo que os teus filhos não estão conseguindo fazer, talvez pela comunicação do amor distorcida, eu quero pedir, Espírito Santo, que convence, que constrange, que conserta, habita nesses lares agora, Senhor. Eu te peço que toda frieza espiritual, toda frieza entre os casais, bata em retirada em nome de Jesus, mas que haja renovo, que os lares sejam um pequeno Éden, lugar de delícias, lugar da tua presença, fora todo xingamento, toda palavra torpe, tudo que não te agrada, Senhor, e que o testemunho, a tua glória se manifeste, Senhor, através das famílias, e que possamos desfrutar das promessas, Senhor, das promessas, Senhor. E eu abençoo cada um, Pai, e peço a tua bênção, Senhor, nos lares, e te agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus, e as palmas louvam ao Senhor. Obrigada, gente.